um nível vibratório necessário para que a espiritualidade que orienta a reunião, que protege a reunião, programe um trabalho mais profundo. O grupo oferece pouco. As qualidades individuais são poucas e o conjunto também é pouco. Então a reunião fica no mesmo patamar. Ela não progride, ela não avança, não desenvolve, porque as pessoas que integram o grupo não estão se desenvolvendo, não estão crescendo. E às vezes eu digo assim, a questão do desenvolvimento mediúnico, as pessoas às vezes falam, temos um grupo de educação e desenvolvimento da mediunidade, isso e aquilo, e depois começam a surgir algumas manifestações, porque ali já estão médiuns que a mediunidade já está de uma forma mais ostensiva, mas o grupo de repente fica naquele mesmo patamar, não vai para frente. Porque as pessoas não estão colocando como um princípio básico a sua própria melhoria interior. Por isso eu digo que o desenvolvimento mediúnico se faz muito mais fora do recinto da reunião do que dentro da reunião. Na nossa vida diária é que nós fazemos o nosso desenvolvimento. Porque quando eu melhoro, quando eu faço uma transformação moral, eu trago esta minha qualidade que está sendo aprimorada para o recinto da reunião, para o conjunto dos trabalhos. E se todos estão fazendo a mesma coisa, o grupo está crescendo. Se a maioria, pelo menos, está fazendo, o grupo vai atingindo um amadurecimento que é muito necessário. Então, o desenvolvimento é o desenvolvimento das pessoas. Por isso é que André Luiz diz que não se constrói paredes sólidas em bases inseguras, significando os médiuns, significando o trabalho. Que se o médium, ele não, e também os demais integrantes do grupo, né? Se ele não se propõe a uma melhoria interior, ele está sempre naquele mesmo nível vibratório, de entendimento da vida, e é o que ele traz para dentro da reunião. Então, as qualidades do grupo e as propriedades das pessoas, do grupo todo, é que vão possibilitar a espiritualidade, a programação. Se o grupo está sempre no mesmo nível vibratório, a reunião é sempre a mesma coisa. Se o grupo cresce, a reunião cresce. Por isso, Kardec diz, qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e deve formar esse feixe. Essa é a base da reunião mediúnica. Cada um deve estar vibrando de uma tal forma que favoreça a espiritualidade, uma programação mais aprofundada, mais abrangente, para que a reunião alcance cada vez mais uma produtividade, uma riqueza de resultados que tragam felicidade para aqueles que estão no grupo. As pessoas saem dali enriquecidas, saem muito bem, porque estão crescendo e o grupo também está crescendo. Isso está no item 331, não é? No capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Muito bem, vejamos agora quando essa questão da doutrinação, não é? Quando nós estamos falando em doutrinar. Afinal de contas, doutrinar quer dizer o quê? Isso tudo que está ali é muita coisa. É esclarecer, clarear o raciocínio e também confortar, minorar sofrimentos, infundir esperanças, despertar a fé. E, sobretudo, argumentar com lógica, com amor e com base na doutrina espírita, demonstrar para o comunicante que a sua conduta, antes de ser um problema para as outras pessoas, é um problema para ele mesmo. Não é? É um fator de graves repercussões para ele próprio. É um espírito que está procurando uma vingança, é um espírito que está cheio de ódio, não é? Que fala desse ódio e que está querendo cobrar de uma forma muito danosa em relação a uma pessoa encarnada, a várias pessoas. Então, o que vai ser mostrado para ele é que a sua conduta, antes de ser um fator que está prejudicando aos outros, prejudica em primeiro lugar ele próprio. E essa é a realidade, não é? Muito bem. E levá-lo a modificar conceitos errôneos, distorcidos, cristalizados, que o mantém aprisionado ao passado e distanciado daqueles que verdadeiramente o amam.
Porque o espírito, muitas vezes, ele fica tão cristalizado naquela situação do passado, naquele momento em que ele foi ferido por essa pessoa que hoje ele está perseguindo, que antes era o algoz, agora é vítima. E o que é vítima agora é o algoz, não é? Então, nesse caso, ele fica tão voltado para aquele momento daquele sofrimento, para o momento em que ele foi ferido de uma forma terrível dentro do seu coração, dos seus sentimentos, que ele revive e se cristaliza nessa ideia. E às vezes as coisas são assim, de tal forma que passam séculos passam. E a pessoa continua da mesma maneira, porque ela não vê também o tempo passar. Nós temos que lembrar que o tempo do lado de lá é diferente, não é? Então, séculos podem transcorrer e o espírito está cristalizado naquele ponto de vista. Houve uma comunicação na nossa reunião certa vez, de um caso que alguém lá fez algum pedido, porque a gente anota num caderno grande que nós temos, pedidos que as pessoas fazem, porque fazendo trabalhos de desobsessão, não é? Então, nesse caso, um espírito que se comunicou umas 2 ou 3 vezes, não lembro quantas, na terceira vez, ou na última vez que ele comunicou, ele, na sua cristalização do passado, ele se via numa espécie de um solar antigo, aonde havia uma galeria de quadros, iluminados por tochas nas paredes, e aqueles quadros com molduras muito pesadas, e retratando ele próprio, a mulher que o tinha atraiçoado e que tinha cometido com ele as piores coisas e que depois o assassinou, uma coisa qualquer assim. Então, o quadro dela, o dele e de outros antepassados, e ele se via preso ali naquela galeria de quadros. Porém, como ele já havia dado mais de umas 2 comunicações, ele já estava bem modificado no propósito de vingança. E especialmente naquela noite, quando ele aceitou realmente mudar, ele aceitou deixar de lado a vingança. A visão que eu tive dessa tal galeria de quadros, desse lugar assim com aspecto muito sombrio, foi que de repente os quadros despencaram das paredes e caíram e viraram pó no chão. Todos os quadros. E isso significou para ele a libertação do passado. Então a gente vê como que a espiritualidade age nessas circunstâncias assim. Como ele estava tão cristalizado naquele local, naqueles quadros todos, sempre lembrando da mulher e, sabendo-a encarnada, perseguia a criatura, não é? Mas ele ficava sempre naquele local, os quadros ali, como se ele estivesse sentindo os olhos das pessoas retratadas nos seus próprios olhos. Caíram todos no chão e viraram pó. E ele se libertou. São cristalizações que a doutrinação, o próprio ambiente da reunião, o trabalho que está sendo realizado pela espiritualidade, é que proporciona esse tipo de libertação da criatura. Nós não ficamos de maneira nenhuma envaidecidos com isso, porque o trabalho todo é da espiritualidade. O que nós fazemos? É tão pouco. A nossa parte enquanto encarnados é muito pequena, por isso nós não devemos ter vaidade nenhuma. Se não fossem os benfeitores espirituais, como estaríamos na reunião, à mercê desses espíritos que querem o prejuízo, que querem assediar para o mal, essas coisas todas. Portanto, é a espiritualidade que realmente realiza a maior parte do trabalho. André Luiz, ele fala o seguinte, a respeito da questão da doutrinação. E aí, no caso, é a palavra do instrutor espiritual Alexandre, que é um espírito fantástico, maravilhoso, no livro Missionários da Luz. Ele fala assim, ajudando as entidades em desequilíbrio, referindo-se ao doutrinador, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados, porque é uma questão interessantíssima. Quando o doutrinador está falando com o espírito, assim, meu irmão, você precisa perdoar, ou você precisa ter paciência, ou você precisa isso, ou aquilo outro, o que adianta a vingança? Falando qualquer coisa. Ele fala para ele próprio. Porque enquanto nós estamos conversando com os espíritos, aquilo que nós estamos falando para nós mesmos. E isso, entre parênteses, acontece no atendimento fraterno. Rollo May, que é um psicólogo americano, ele fala num dos livros dele que quando ele está nesse atendimento,
que ele sempre se vê na pessoa que ali está. E ele imagina o seguinte: eu poderia estar no lugar dele. E isso é uma realidade, tanto para o atendimento fraterno dos encarnados, quanto para dos desencarnados. Eu poderia estar ali no lugar daquele irmão que está cristalizado nessa vingança, nesse ódio. Eu poderia estar ali, quem sabe já estive. E nós não podemos ter nenhum tipo de presunção, de coisa nenhuma. Porque nosso passado aí está muito presente em nós. Por isso é uma oportunidade. Enquanto a pessoa conversa com a entidade, conversa com ela mesma. Diz para ela própria. Então vejamos a seguida a palavra do Camilo, instrutor espiritual de Raul. Doutrinar com Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele. Apontar o rumo da luz. É uma coisa muito bela, é um trabalho muito belo, o trabalho da doutrinação. Vejamos os dois livros, é o Missionários da Luz, capítulo 17, e o livro do Camilo, Correnteza de Luz, capítulo 19, psicografia do Raul Teixeira. Muito bem, então, de uma forma ou de outra, nós estamos vendo que esse trabalho da doutrinação é muito importante. E é um trabalho que requer as condições que nós vamos falar agora. Condições que a pessoa tem que realmente trazer para a atividade. Conquistar. Ir aos poucos conseguindo alcançar aquelas situações, aquelas condições necessárias. Vejamos agora, mais propriamente, começando aí, a respeito do dirigente. Porque o dirigente da reunião mediúnica, antes de ler lá, o dirigente da reunião mediúnica, ele é sempre doutrinador. Que, de uma maneira geral, os dirigentes doutrinam também, não é? É muito raro que o dirigente não seja também doutrinador. Então, ele também vai estar imbuído, né, desses propósitos e apresentar essas condições. Mas vejamos que o dirigente está sendo retratado no livro Nos Domínios da Mediunidade, por André Luiz, que vai citar o caso do Raul Silva, que ele relata que Raul Silva apresentava as seguintes características, né? Este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe são características. Que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. É importante vermos, não é, como André relata a condição de Raul Silva. Ele dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, porque aí também nós estamos englobando a tarefa do dirigente, enquanto doutrinador, enquanto dirigente também, não é? Ele é correto no desempenho dos deveres e ardoroso na fé. Que a questão da fé, nós adiante vamos mencionar um pouco mais, ela é fundamental também. E ele consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade, que é a característica dele próprio. Porque o grupo é um todo coletivo. Ninguém está num grupo mediúnico por acaso, são compromissos que assumimos, porque, como diz aquela frase muito conhecida que está nos carros às vezes, né? O acaso não existe, leia Kardec. E é verdade, não existe acaso. Nós não estamos aqui hoje por acaso, como também cada um está no seu grupo ou na sua casa espírita por compromissos que assumimos. E graças a Deus que estamos cumprindo. E vamos cumprir cada vez mais, levar adiante. Portanto, esse tipo de envolvimento, de relacionamento, ele tem que ser muito presente. Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte, que no livro Nos Bastidores da Obsessão, que os integrantes do grupo mediúnico precisam se ajudar mutuamente na esfera do cotidiano. E isso é uma realidade. Então, o dirigente, ele é aquela pessoa que vai promover este intercâmbio, digamos assim, esse interrelacionamento, essa interação de fraternidade, de amor, de compreensão entre todos, de tolerância,
não é? Então isso aí é muito importante. E os instrutores espirituais, os benfeitores, identificam, não é? Encontram no Raul Silva uma condição mental também, não é? Na mente dele, um espelho cristalino, que vai retratando, que vai transmitindo toda aquela orientação do mundo espiritual. Não que o dirigente seja médium ostensivo, e não deve ser, mas sim pela inspiração, não é? Pela intuição ou pela inspiração, ele vai recebendo a ajuda do mundo espiritual, dos que dirigem a reunião. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 3. Continuando, como chegam os comunicantes? Como é que eles chegam na nossa reunião? Não é? Aí eu ia passando e entrei, até que já teve espírito que falou isso. Eu ia passando e tive uma curiosidade aqui e entrei. É porque tinha que entrar. Porque tinha que ser, né? A gente sabe disso. Muito bem. Esperemos manifestações, olha quanta coisa, de revolta, de rancor, desespero, aflição, desencanto, falsidades, ardis, subterfúgios, ódio, agressividade, ignorância, má-fé, medo, sofrimento, dor, desconfiança, ironia, impaciência, tristeza, desânimo, apatia, mistificação, que se combina aí com a falsidade, com ardil, né? Com um ardil qualquer que o espírito queira pregar, vamos dizer assim, no grupo. Muito bem, então, eles podem chegar com esses estados íntimos, que às vezes uma coisa ou outra estão mesclados ali, não é? Uma situação íntima ou outra podem estar bem misturadas, bem mescladas, e aí chega aquele espírito lá revoltado, mas também às vezes com medo, às vezes sofrendo muito, ou às vezes com uma dor do suicídio, ou